Vamos lá, pessoal. Então, esses paradoxos relacionados ao alongamento, jab, cruzado, ou seja, entre fortalecimento, nos coloca muitas vezes uma excitação ligada não à patogênese. O ser humano tem a sua ira e seu ódio, mas coloca estranhezas entre nós diante dos elementos que ocorrem diariamente na rualização. Eu estava falando com meu irmão que é algo que de rastrear é ligado à inteligência. A inteligência que fica rastreando e monitorando. Nós, ao meu ver, na minha concepção ligada à educação física, é a rualização. Ou seja, a rualização o quê? Que a rua também é um lugar peculiar, que quando você sai para a escola ou a faculdade que vai dar aula, ali é uma rualização, porque ali tem um contexto da cultura popular, a pedagogia social, ok? É lógico, pode haver rastreamentos, mas muitas vezes você pode ser uma bússola para ele. Agora, se não for, cabe a nós olharmos nossos campos criteriosos, esses campos sucintos que venham nos dar monumentos importantes, ok? Então, são fatores que vêm a relacionar, ok? Quando eu falo sobre treinamento, né, que relacionam esses pontos importantes, o tema sobre a equidade, a semelhança, ou seja, sobre documentos, né, conflitos, princípios, relações, dados desportivos, são fatores que vai nos ajudar entre maneiras que somente ajuda primeiramente a nós, que estudamos, porque a maioria das vezes cada um tem um setor específico de trabalho. Um mexe com tela, outro mexe com confecção. A tela que eu falei aqui é a tela digital, segundo MEI, e outro autor, Paraíso, que ele fala ali, né, sobre pesquisas pós-educacionais, ok? Que é algo extraordinário que eu coloco o Orkut, alguns autores que venham destacar. Pois bem, então quando falamos sobre a analogia gramatical, nos coloca fatores importantes, né? Ou seja, entre segmentos que possam impulsionar e repensar entre o campo de comportamentos e a sustentabilidade ligados aos estudos, entre a teoria biogênica, a morfogênica e essas maneiras que nós podemos coletar esses dados e conjuntos e reconfigurar nas linhas de avaliação, movimento e as próprias atemporalidades. Há fatores importantes. O que eu penso, eu falo. O que você pensa, nós falamos. Isso nos coloca num campo de repertório, repsitose, repertório, repetência. São fatores. É lógico que tem alguns autores que falam sobre se você gravar 20 palavras. Isso aí faz muito tempo já, desde a época de literatura, de estudos ligados ao cursos para você passar Enem. 20 palavras, você gravar, dá para você fazer uma plasticidade muito grande ligada a uma redação, ou seja, um artigo. Por exemplo, ó, vamos lá, 20 palavras, vamos lá. Não, só 10 verbos, vamos lá. Proporcionar, executar, ou seja, respeitar, efetuar, pensar. 6, vamos lá, concretizar, cooperar, competir. Ou seja, aí são vários, né? Ou seja, diagnosticar. Os objetivos específicos e gerais, fica essa reversibilidade. Você gravar pelo menos 10 verbos, dá para você entender o significado, você finalizar uma aula, finalizar um tipo de empreendedorismo, ok? É lógico que quando nós falamos de fala, por exemplo, se eu vou falar agora motricidade, aí motricidade de novo,
Em 10, em 5 e 5 minutos eu tenho que falar sobre motricidade, porque o feedback, o que vem armazenar em nossa mente muitas vezes, coloca questões que vêm perpetuar. O que é motricidade? É uma intencionalidade determinante ligada ao meu gesto motor que vem a externar, e está relacionado à idade, está relacionado à maturidade e os campos simbólicos do movimento, que vem a relacionar outros fatores, ou seja, movimento simbólico e o simbolismo do movimento. Lapierre e Agoutillier, essa inteligibilidade, ok? E esses diálogos de reversibilidade. Reversibilidade. Então a palavra idade fica ligada à motricidade, autenticidade, rualidade. A rualidade nos coloca habilidades nas ruas, pedagogia da rua, tem pedagogia do esporte. Então colocamos o termo rualização. Não é questão rural, né, que só tem gente boa, igual aqueles boi, touro, ou seja, aquelas vacas teimosas, não, tipo de jiboia, tipo de tigre. Falando de rural, não falando de algo que associa rural, mas é um campo que associa. Eu não sou Taylor, né? Que muitas vezes fala que os alunos na época é igual um boi. Quando você falava uma coisa, você fazia um movimento assim, ó. Não tinha um questionamento, não lia o que estava falando, não tinha entendimento, só mandava ver, falando, não vou querer estudar. E esses dispositivos colocam alertas ligados ao analfabetismo e ao alfabetismo. Eu coloquei umas questões econômicas, depois até eu coloquei a deletar, para não ficar essas avessibilidades cotidianas entre o processo de ensino e o processo de aprendizado. Aonde é um processo de ensino, há um processo de aprendizado. Aonde é um processo de aprendizado, há um processo veicular. Aonde é uma empresa, há um empreendedorismo. Aonde é um empreendedorismo, há um engerenciamento. Esse engerenciamento, ligamos de Platão. Esse engerenciamento vai haver o quê? Fontes importantes de quê? Ou seja, a caverna. Ou seja, eu estava vendo os tipos de cavernas, tem alguns tipos de animais que gostam de cavernas. E muitas vezes na caverna eles sobrevivem. Mas o próprio ser humano vai sobreviver em cavernas? Para sobreviver pode até ficar lá, mas muito tempo não. Mas depois quando sai, aí nós vamos entender o Platão. Sai com sabedoria e com um paladar concentrado. Lembra, eu já falei com alguns autores sobre psicologia e fisiologia. O Milne, 1970, ele fala sobre rãs, girinos, esse desenvolvimento ligado à espécie e animais, e ele teve que um olhar analítico, anacrônico, que relacionou a concentração que nós podemos destacar no esporte coletivo. Você estiver na sua casa ou em qualquer lugar, concentrado, ó, qual o objetivo, a meta a ser alcançada no treinamento ou antes do jogo, ou seja, uma música, nos coloca fatores importantes que vêm a destacar. Às vezes uma música pode nos colocar sobre reflexões sobre beleza, reflexões sobre força tática. Lembramos que eu já falei do Rubem Alves, que falou que quando ele pensou sobre beleza, ele viu como a beleza ela vem, ela vai, mas tem vezes que ou seja, ela é um processo contínuo. Vai depender do estado da pessoa que está contigo e a própria maturidade. Ok? Então são fatores ligados às aplicabilidades, reflexos entre esse tempo que nos coloca rejuntes importantes, ok? Nós temos que fazer essa requentada educacional que relaciona a própria educação física. Ok? Então, entre as teorias, entre as práticas, é lógico que eu falei na época do mestrado, que eu fiz uma provinha lá, uma graduaçãozinha, eu citei Chauí, eu citei a teoria gluteriana, né? Embora o ser mulher, o ser homem é uma construção social, o senhor João Scott, outros autores, mas eu coloquei teoria gluteriana em que sentido? Para o homem, para a mulher, o que é realidade? O que é filosofia do esporte? O que é educação física? São planos de ideias. Quem teve uma ideia, colocou educação física. Quem teve ideia, colocou motricidade humana.
São ideias, são planos reais, que são consecutivos a realizar